Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. Na última quarta-feira, o Corinthians sofreu uma derrota amarga por 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, em um duelo crucial da terceira fase preliminar da Libertadores. O meio-campista Maicon, que entrou no segundo tempo da partida, não escondeu sua decepção e não hesitou em qualificar a performance da equipe como uma verdadeira vergonha. Em um desabafo carregado de frustração, o jogador ressaltou a importância de estar na competição e o quanto o time havia lutado para chegar até ali, mas que, infelizmente, o desempenho em campo foi totalmente aquém das expectativas. Para Maicon, a atuação do time foi um reflexo de um esforço que não se traduziu em algo positivo durante o jogo, deixando um sentimento de constrangimento por parte dos jogadores. O volante, claramente abatido, revelou que a derrota foi um golpe pesado para todos os envolvidos. Ele destacou que esse é o pior sentimento que um jogador pode experimentar, a vergonha, e disse que a equipe precisa se recuperar rapidamente, não apenas para seguir na Libertadores, mas também para se reerguer moralmente. É pedir desculpas agora para o torcedor e trabalhar firme, porque temos uma semifinal e o jogo de volta. Eu sei que eles vão estar lá para apoiar a gente, e a gente vai trabalhar muito para dar um resultado melhor para eles, afirmou. A sinceridade de Maicon refletiu a frustração de toda a torcida, que acompanhou a derrota de perto e agora espera uma reação imediata. Apesar da tristeza evidente, o jogador se manteve otimista ao afirmar que ainda há uma chance de reverter o resultado no jogo de volta. Maicon lembrou que já houve situações em que grandes viradas aconteceram e que o Corinthians tem forças para lutar pela classificação. Já vimos muitas situações com resultados reversíveis, esse é um, disse, passando confiança aos torcedores, embora soubesse que a missão seria extremamente difícil. Para que a equipe tenha chances reais de reverter o placar, será necessário mais do que apenas esforço, mas uma verdadeira transformação no desempenho coletivo, com maior intensidade e foco. Antes de se concentrar no confronto decisivo da Libertadores, o Corinthians ainda tem o desafio de encarar o Santos, no próximo domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Maicon e seus companheiros sabem que, além da cobrança interna e da torcida, a pressão externa será ainda mais forte após a goleada sofrida no Equador. O time precisa mostrar sua capacidade de reação, focando no jogo que vem a seguir e demonstrando que a derrota na Libertadores não reflete a verdadeira força da equipe. Com a moral abalada, o Corinthians terá que provar que é capaz de se recuperar rapidamente e lutar por títulos importantes. A expectativa é de que o elenco, comandado por Ramon Dias, possa aprender com os erros cometidos em Guayaquil e se reerguer diante do Santos, uma partida que também pode ser decisiva para a confiança do time. A torcida, sempre apaixonada e exigente, estará atenta ao desempenho do Corinthians nos próximos jogos, principalmente no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil. O sentimento de vergonha que permeou o vestiário na quarta-feira ainda está fresco, mas o time tem em mãos a chance de virar a chave e lutar por seu lugar na fase de grupos da Libertadores. O clima nos bastidores do Corinthians está tenso após a possível anulação do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. A Conmebol, em uma análise minuciosa das imagens e do comportamento da arbitragem durante o duelo, apontou um erro grave que pode levar à revisão do resultado da partida, deixando os torcedores e a equipe em suspense. A acusação de falhas críticas na arbitragem, que poderiam ter influenciado diretamente no placar e nos rumos do confronto, coloca em xeque a integridade da competição. Com o time voltando para casa de cabeça baixa após a derrota por 3-0, essa reviravolta nos bastidores pode ser a única chance para que o Corinthians respire novamente e recomece sua caminhada na Libertadores. Enquanto as autoridades da Conmebol analisam as imagens e discutem as consequências desse possível erro, o Corinthians aguarda ansiosamente por uma decisão que pode mudar o rumo de sua temporada. A comissão técnica e a diretoria se mantêm em silêncio, mas é possível sentir a tensão em cada corredor do Parque São Jorge, onde a esperança de uma reviravolta surge no horizonte. A expectativa agora é se a Conmebol vai reconhecer a gravidade do erro e anular o jogo, o que traria ao Corinthians uma nova oportunidade de luta pela vaga na fase de grupos. Enquanto isso, a torcida, dividida entre cautela e otimismo, acompanha de perto cada movimento da situação, acreditando que a justiça pode ser feita. A possível anulação da partida contra o Barcelona de Guayaquil está gerando uma expectativa intensa nos bastidores do Corinthians, com os olhos de toda a torcida voltados para o desfecho dessa situação que pode mudar os rumos do time na Libertadores. Após a Conmebol iniciar uma análise minuciosa sobre o erro grave ocorrido durante o confronto, surge uma chama de esperança entre os corintianos. O Timão pode ter uma segunda chance para reverter a derrota por 3-0. Essa decisão, que ainda está em aberto, coloca o clube em uma posição delicada, onde cada movimento da entidade gerará uma onda de reações.
Se a anulação for confirmada, o Corinthians poderá recomeçar sua trajetória na competição com um novo fôlego, aumentando ainda mais a pressão sobre a equipe para corresponder às expectativas e lutar pela classificação. O clima de incerteza domina os bastidores, mas também traz uma renovada energia para o grupo, que se vê diante da possibilidade de resgatar sua luta por um lugar na fase de grupos da Libertadores. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso timão. Agora, vamos adiante juntos. O clima nos bastidores do Corinthians está tenso e cheio de expectativa. Após a Conmebol identificar um erro grave no confronto entre o Timão e o Barcelona de Guayaquil, a diretoria do clube se encontra em uma corrida contra o tempo para garantir a possível anulação da partida. Com um cenário delicado, onde a derrota por 3-0 impacta diretamente o futuro do time na Libertadores, os dirigentes corintianos sabem que este é o momento de agir. A análise da Conmebol, que pode reverter o resultado, gera uma nova esperança entre os torcedores, mas também exige uma mobilização estratégica por parte do clube para garantir que todos os detalhes sejam minuciosamente apresentados às autoridades competentes, aumentando as chances de êxito nessa árdua batalha jurídica. Se a anulação for confirmada, o Corinthians poderá recomeçar a jornada na competição com uma segunda chance, o que, sem dúvida, representa uma virada crucial na temporada. A possibilidade de reviver o jogo e corrigir os erros que marcaram a derrota coloca o clube em uma posição de força, permitindo ao time uma nova oportunidade para brigar pela classificação e reconquistar a confiança dos torcedores. Essa reviravolta não só aliviaria a pressão sobre a equipe, mas também poderia gerar uma recuperação emocional que impulsionaria os jogadores na sequência do torneio. Para a diretoria, a vitória neste campo jurídico não seria apenas uma questão de corrigir um erro, mas uma chance de transformar uma adversidade em um novo impulso para o Corinthians no cenário internacional. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre essa possível anulação da partida contra o Barcelona de Guayaquil? Será que essa reviravolta seria a chave para salvar a temporada do Timão ou seria apenas um consolo diante de um cenário tão complicado? O erro identificado pela Conmebol pode ser a chance que o clube precisava para reverter a situação e recomeçar sua caminhada na Libertadores com mais força, ou seria melhor deixar o resultado como está e focar nos próximos desafios? O que não se pode negar é que esse tipo de situação gera um mar de discussões e dúvidas, e o apoio da torcida, como sempre, é essencial neste momento de instabilidade. A opinião de cada corintiano pode influenciar diretamente a motivação da equipe e também o pensamento da diretoria. Será que a chance de corrigir esse erro no campo jurídico será aproveitada para dar ao time uma nova energia para conquistar a classificação, ou a pressão será demasiada para o elenco? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre essa possível decisão da Conmebol. O que seria mais vantajoso para o Corinthians, a anulação dessa partida ou seguir com os resultados e buscar forças para os próximos confrontos? Este é o momento da torcida mostrar sua voz e ser parte ativa desta história. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.